João capítulo 3, versículo 19. João 3, 19. É uma palavra, eu diria assim, conhecida. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, nós te louvamos e te exaltamos. Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor. Obrigado por estarmos reunidos nessa noite. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso. O Senhor é um Deus eterno, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. João escreveu essa palavra, e é uma das palavras uma das mais conhecidas no contexto bíblico, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. E na sequência ele complementa dizendo o seguinte, falando sobre como que as pessoas se complicam, né? Como que elas se complicam. E João explica muito claramente isso. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então, ficou muito claro, assim, evidente, como que seria o julgamento, como que seria as pessoas se autocondenariam. Eu estive pensando sobre o que faz com que algum de nós receba a palavra e seja um solo fértil que vai crescer a 30, 60, 100 por 1, e outro no mesmo ambiente também receba a palavra, mas despreza. É como aquela parábola que Jesus contou: parte cai na beira do caminho, parte cai entre espinhos, parte cai entre pedregulhos, pedras, e não frutifica. E a resposta que eu tive, assim, diante de Deus, a resposta que eu tive que a diferença entre uma pessoa que frutifica a 30, 60, 100 por 1, que recebe a palavra, que é um solo fértil, e aquele que não é um solo fértil, na verdade, está numa palavra muito simples, que a gente fala, comenta, mas às vezes não tem um entendimento dela, chamado índole. Fulano de tal não fez porque a índole dele é má. Fulano de tal não veio porque ele fez isso assim porque a índole dele é boa. A índole. E todos os dias nós travamos lutas internas muito grandes. Muito grandes. Lutas que estão dentro de nós, tá certo? É uma luta constante, por exemplo, do bem contra o mal, do certo contra paralelos grandes, são pontos antagônicos. Do bem contra o mal, da carne contra o espírito, da luz contra as trevas, tá certo? São pontos antagônicos que existem dentro de nós e que nós precisamos ter consciência para saber qual desses pontos vai ser o vencedor. E se você perguntar de maneira muito clara, assim, você prefere o bem ou o mal? Não, eu prefiro o bem, eu sou a pessoa. Você prefere o justo ou o injusto? Eu prefiro o justo. Você prefere o verdadeiro ou o mentiroso? Eu prefiro o verdadeiro. Você prefere... Então, de maneira muito lúcida, nós sabemos o que é certo e o que é errado, e a nossa consciência nos acusa do que é certo e errado. Mas muitas vezes, mesmo sabendo o que é certo e errado, mesmo sabendo como fazer, nós acabamos não fazendo. Ou fazemos o contrário. E isso, é lógico, não é uma prerrogativa nossa. Nós não somos as piores pessoas do mundo. Isso é normal do ser humano, que tem que ser algo controlado. O apóstolo Paulo, quando escrevia isso em Romanos, capítulo 7, versículo 18, ele dizia claramente assim, porque eu sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar bem está presente no meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim.
Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, não é que nós sejamos as piores pessoas, não consigamos fazer o bem. Mas o apóstolo Paulo, no momento de testemunho dele, ele falou para nós. Quando ele escreveu assim, dizendo, olha, e escreveu essa carta para a igreja de Romanos. Não foi nem para judeus, foi uma igreja gentia. Dizia, olha, tem coisas que eu quero fazer, eu sei que é o certo. Eu me empenho para fazer. Mas quando eu menos percebo, já estou fazendo o que eu não quero fazer, que é o errado. Mas o apóstolo Paulo, o escritor das cartas, isso mesmo, ele dizia, olha, em mim habita essas mesmas coisas. Eu quero ser alguém, mas eu não consigo. Então, essa luta travada dentro de nós, ela pode ser vista de alguns prismas, de algumas formas. A gente pode até dizer, fulano de tal não consegue fazer o bem que ele quer porque ele é fraco. Ou, fulano de tal não consegue fazer o bem que quer porque ele é inconstante. Ou, porque ele não persevera. Ou, porque ele vacila. Ou, sei lá, você pode dar um nome se você quiser. São prismas. Você tem um problema, e você pode analisar isso sobre diversos aspectos, diversos prismas. Tá certo? Eu quero analisar isso hoje sobre um prisma, o prisma da índole, tá certo? O que é uma índole? Índole é uma propensão inata, uma tendência natural, faz parte da formação do caráter. E bispo, então eu posso resumir índole como caráter? Não. O caráter, ele por si não expressa toda a nossa índole. A índole também fala do temperamento, de uma inclinação, de um gênio forte, de uma disposição a ir para determinado caminho, de um tipo específico de pessoas, de gente que tendem para aquela situação, de um feitio da pessoa, de uma natureza dela, tá certo? Ou seja, é o modo próprio de cada pessoa, tem muito a ver com o caráter, mas o caráter em si não é completo, tá certo? É uma reunião de características que estão presentes no indivíduo desde quando ele nasce até o dia que ele morre. Então, naturalmente, nós temos que pensar muito assim, eu quero ser alguém melhor. Esses dias, um pastor, ele falou para mim várias coisas que eram lutas para ele no ministério dele, várias coisas. A gente estava vindo numa reunião e ele me contou aquilo no carro. Ele falou, eu quero muito que você me ajude a vencer isso aqui. Como é que eu venço isso aqui? Eu falei, você vence de uma seguinte maneira. Controle os seus instintos. É claro que se você perguntar para mim, quer dizer que ele é um homem mau? Não, ele não. Eu não tenho uma índole má. Mas mesmo para quem tem uma índole boa, já com grande artifícios de transformação realizada, mesmo assim carrega instintos que precisam ser controlados. Então, a transformação ou a modelagem da nossa índole não acontece de maneira assim automática. Ela vai sendo modelada a partir do momento que nós vamos nos confrontando com situações que vão nos falando assim, nos conscientizando do certo e do errado. Pessoas pessoas na fase da adolescência, jovens, tem muitos jovens aqui na fase da adolescência, eles ainda não têm uma índole totalmente formada. Está em processo de elaboração. Se nada for feito para que a índole dele seja boa, ele naturalmente vai tendenciar para o mal. Por quê? Porque o mal, lá fora, nos dá muitas lições, nos chama de diversas maneiras, nos chama a atenção. Ele naturalmente, ele vai seguir um caminho que a maioria está seguindo. Uma das coisas que mais me alegra nessa igreja, de verdade, assim, alegra de verdade,
é que, pelo menos até onde eu vi até agora, se eu perguntar para qualquer um dos jovens aqui, que são universitários, os que estão na idade universitária, que trabalham, que já estão trabalhando, sei lá, que estão começando a vida agora, se eu perguntar para qualquer um deles, o que é que você quer ser na vida? Ah, eu estou estudando para ser advogado, mas eu quero ser pastor. O que é que você quer ser na vida? Eu estou estudando para ser médico, mas eu quero ser pastor. O que é que você quer ser na vida? Eu quero ser personal traffic, mas eu quero ser pastor. Esses dias eu fui assim, não é confortado, mas eu fui assim, eu fiquei surpreso com uma palavra de um dos jovens aqui da igreja. Nós estávamos lá no mutirão, lá no Mondubim, e ele serve muito aqui na igreja em diversas áreas, ele. E ele um dia falou para mim, falou, bispo, eu estou aqui, bispo, mas na verdade, ele estuda engenharia mecatrônica, eu acho. Bispo, eu estudo lá na faculdade, engenharia mecatrônica, bispo, mas eu quero ser pastor, eu quero cuidar de uma igreja, eu quero cuidar de gente. Eu falei, glória. Esse é um dos... Porque a índole má... Deixa eu contar outro exemplo. Grande parte, alguns jovens que estão aqui, que vêm de uma determinada comunidade, num processo natural, eles estariam votando no 13, no dia 30, na eleição. Era 13 de vermelho, ainda tinha dado um tiro na hora que virou. E eu olhando esses jovens, quando foram votar, vestiram verde e amarelo, voltaram num candidato totalmente oposto a uma noção esquerda, patriotas, arrumados, alinhados. Isso é Deus. A índole má está sendo dominada por uma índole boa. Você entende, sim ou não? Então a gente precisa fazer algo muito forte para mudar a nossa índole, principalmente na adolescência. Eu falei, bispo, mas depois que eu já está formado, depois que eu consigo mudar? Sim, consegue. Agora, não vai ser tão assim, tão fácil de modelar quanto na adolescência. Você vai ter que cair do cavalo, como o apóstolo Paulo caiu. Você vai ter que sofrer um processo traumático mais forte para mexer no seu... estou errado. Às vezes, para uma pessoa manter uma família, ele perde ela. Caramba, por que eu perdi minha família? Aí ele dá valor à família. Às vezes, para manter uma boa colocação numa empresa, às vezes ele é demitido de uma empresa. Puxa vida, era o futuro seu. Então, tem que sofrer um processo mais traumático, tá certo? Pessoas de índole má são aquelas que naturalmente elas carregam um caráter deplorável. Elas não controlam seus temperamentos, elas não conseguem dominar seus instintos, elas são guiadas por um gênio indomável, elas têm disposição natural para o que não é correto, elas agem com um feitio estranho e não sociável, e quando ela olha o seu histórico, desde o nascimento, percebe que ela é tão má que ela precisa se converter. Eu estava lendo, a doutora Ivete escreveu um excelente livro sobre a essência. E nesse livro que ela escreveu, ela conta uma história de um homem. Ela é um livro para a área médica, e principalmente psiquiatria. Ela conta alguns casos clínicos, contando a história das pessoas. Ela contou a história de um homem que eu fiquei assim... Eu li o livro dela assim, peguei e li rapidinho. Esse homem era aqui da Bahia. Ele, com 12 anos de idade, o padrasto dele surrava muito ele de maneira desumana. Ele fugia de casa. Quando se deu por si, estava morando em São Paulo, na Praça da Sé. E tinha que fazer delitos, pequenos delitos ali para poder se sustentar. E um dia ele foi fazer um assalto, conseguiu uma arma, foi fazer um assalto e matou uma pessoa. Quando ele matou uma pessoa, ele se tornou ainda mais famoso no meio deles. E foi matando pessoas, matando. E um dia alguém procurou ele e falou, você pode matar alguém para mim? Eu te pago. Você paga? Ele deu um preço lá e começou a matar pessoas por encomenda. Isso, por encomenda. Só que ele fazia da seguinte maneira, ele era muito... a pessoa pagava ele para ele matar alguém, isso eu estou contando o testemunho dele que é escrito no livro. A pessoa pagava ele para ele matar alguém,
Por exemplo, pagou 20 mil para ele matar alguém. Ele chegava lá na pessoa que ele ia matar. Olha, fulano de tal me pagou 20 mil para te matar. Se você me pagar 40, eu mato ele. Aí o homem, a pessoa apertada, pagava o dobro. O que ele fazia? Matava ele, ficava com 40, matava o outro, ficava com 20. Ficava com 60. E com isso ele enriqueceu, mudou de vida, comprou uma casa boa, começou a ter móveis e tudo, contratou um contador, a esposa dele era crente, e um dia a Receita Federal começou a desconfiar de onde vinha esse patrimônio dele, e acabou prendendo ele por sonegação fiscal. Ele foi preso como sonegador. A Receita Federal imaginava que vinha do tráfico, então fez toda uma campanha, prendeu ele com a Polícia Federal, a fim de que lá dentro, já preso, ele entregasse todo o caminho do tráfico. Só que ele, como ele era matador, ele não tinha. Matador geralmente não tem contato com traficante, são maldades diferentes. E lá dentro do presídio, ele foi num culto dirigido por um presidiário. E nesse culto o presidiário dizia, o presidiário convertido, é lógico, dizia, olha, falou sobre a morte, sobre matar pessoas, sobre famílias, e mais falou aquilo não para ele diretamente. Só que quando ele, entenda a questão da índole, quando ele percebeu, ele falou, doutora, eu era um ignorante, eu não sabia que matar era errado. Eu não sabia, eu não tinha noção. Quando aquele homem começou a falar sobre a morte, eu comecei a imaginar as famílias que eu tinha matado, os pais, as mães. Quantas famílias eu tinha destruído? Doutora, eu me arrependi, doutora. Eu me arrependi. Eu tive consciência de quem eu era, do animal que eu era. Eu me arrependi completamente. Doutora, só que lá dentro eles pensavam que eu era traficante. E eles começaram a perceber que eu ligava para minha esposa mandava dinheiro para mim. Tinha reserva lá fora. E os traficantes lá dentro se apossaram dele, bateram muito nele e viciaram ele em cocaína e depois em crack. Ele saiu do presídio, depois saiu viciado. E a consulta dele com a psiquiatra era justamente para dizer como sair do crack. Mas o que eu queria mencionar para vocês é exatamente essa questão assim. Uma pessoa mais adulta, para ter uma mudança na índole, ela precisa ter um impacto muito grande para... O que eu fiz? O que eu fiz? Atos 7,15 diz o seguinte. Atos 7,51. Isso foi o Estevão falando numa das palavras que ele pregou. Homens de duro entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não obedecestes. Ouvias tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os seus olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e exclamou: eis que veio os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés do jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua esse pecado. E tendo dito essas palavras, morreu. Você vê aqui a figura muito clara. Ele deflagrou a índole má que as pessoas tinham. E quando você deflagra uma índole má de alguém, dependendo de quem é essa pessoa, ele se exaspera ainda mais. Pegaram Estevão, apedrejaram lá fora. Estevão, então, com muita agonia, imagine a cena de um apedrejamento, com muita agonia do lado de fora de Jerusalém, falou: Senhor, olha uma índole boa, Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem.
Quais são, por exemplo, eu quero citar só 3. Quais são, por exemplo, alguns tipos de índole que nós precisamos controlar, precisamos dominar? Gênesis 4:5. Gênesis 4:5. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Diga comigo, expressão maligna. Diga comigo, ira, que é igual a uma expressão maligna. Imagine a cena, ele tão irado, que Deus olhou para ele assim e falou: é você, Caim. Adão olhou: não conheço você, é você, meu filho. Não, Eva, Caim, é você. A Bíblia fala que ele ficou tão irado, que ele assumiu uma expressão maligna. Então a primeira, isso aí fala de uma índole de temperamento, uma índole temperamental. Pessoas que são guiadas pelos temperamentos descontrolados, você pode ver que na maioria dos casos, quando não absolutos os casos, eles sempre assumem uma postura maligna na hora de fazer alguma coisa. É como se ficassem possessos naquele momento. Quando você estuda o livro de Esther, você vai ver assim, alguns fatos muito interessantes. E você vai ver ali um rei chamado Assuero. E em determinado momento, ele bêbado, chamou a sua esposa para se apresentar para outros homens bêbados. Assuero era facilmente influenciado por seus conselheiros. Assuero tomava decisões precipitadas, as quais não se arrependia depois. E quando não conseguia suas coisas, a sua maneira, ele ficava muito furioso. Assuero era um homem susceptível às bajulações. Ele era senhor de um poderoso império, mas não era senhor de si mesmo. Aquele homem temido, rei de um grande império, não tinha controle de si mesmo. Chamou a esposa Vasti para se apresentar, ela não foi. Aquele ódio, aquela ira, no momento, as piores besteiras da sua vida, as coisas mais horripilantes que você fala, elas acontecerão no momento de ira. Provérbios 16:32 diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos que conquistar toda uma cidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: seja paciente. Fala: ontem foi ministrado sobre ser um general. Fala: seja paciente, como um bom general. Diga: vale mais. Pode falar, fala: vale mais você aprender a controlar as suas emoções e os seus ímpetos do que tentar ganhar o meu coração. Vale muito mais você do que, sei lá, conquistei, avancei, mas não controlo o ímpeto. Assuero construiu uma grande fortaleza em Suzã, mas ele foi incapaz de construir o seu próprio caráter. Incapaz. Provérbios 25:28 diz o seguinte: uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Como hoje nós temos as cidades, vamos imaginar então, não a cidade, vamos ampliar a cidade para um país. Só que o Brasil tem uma fronteira muito grande, uma fronteira de mata muito grande. Então, se você me perguntar, falar: bispo, o Brasil fiscaliza todas as fronteiras dele? Não, tem muita fronteira não vista. Vamos imaginar então um país menor, ali no local mais populoso, ou na África, ou na Europa. Isso, na Europa. Que vem imigrante de diversos países para entrar no seu país. Aí ele chegou lá no seu país, vamos imaginar a Itália, ou França, ou Bélgica, ou qualquer um deles.
e as pessoas chegam de outro país e eu pergunto a vocês, eles chegam e entram automaticamente no país ou não? Tem o quê? Fronteira, fiscalização, uma alfândega, um controle de imigração, para saber quem está vindo, quem são, se pode vir. Se pode vir. Então imaginemos nós um país desse aí sem as fronteiras, sem controle de fronteira, sem poste de controle. Ele seria facilmente invadido por qualquer outro país, seria facilmente invadido por qualquer lugar, de qualquer pessoa, ele ficaria sem controle nenhum no país. Beleza, seria uma situação muito, muito ruim. Então, uma pessoa que não tem o autocontrole, que é irado, ele é semelhante a um país como esse. Imagine como que seria a economia de um país desse, largada. Imagine como totalmente largada. Assim é uma pessoa que não tem autocontrole. O rei, ele não conseguiu controlar duas coisas dele: controlar sua índole, controlar sua sede por bebida alcoólica. E nós vemos aqui uma ocasião apropriada para fazer uma pausa e refletir sobre a relação do álcool com a raiva. Nós acompanhamos várias pessoas, casais, famílias, e uma das grandes queixas: papai, quando bebe, perde o controle, chega em casa, quebra tudo, bate na mamãe. Começou quando? Qual foi o gatilho que despertou a ira? Bebida. São duas forças poderosas que causam na sociedade uma destruição maior do que o que nós podemos imaginar, que as estatísticas não conseguem mostrar. O que importa, queridos? Uma índole temperamental. Uma pessoa de uma índole temperamental, ele age sem medir as consequências. Ele age no ímpeto de suas emoções. Eles falam palavras não cabidas. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, um homem, e aquele homem me falando da esposa dele. Ele usou na conversa um nome tão que não deveria ser usado com nenhuma mulher do mundo. Ele usou para a esposa dele. Aquela era a esposa dele. Fala palavras que não são cabidas, não são adequadas. E o pior é que ele se torna especialista em fazer essas coisas com quem está mais perto dele, com quem ele mais ama ele. Aquele homem que não tem controle, ou aquela mulher que não tem controle do seu ímpeto ali, da sua... aquela ira. Não fiquem pensando vocês que aquele homem bravo que chega e quebra tudo em casa, não fiquem pensando vocês que ele veio na rua, veio quebrando o poste, veio quebrando os portões dos prédios, veio quebrando a garagem de alguém, veio quebrando os carros por onde ele passou. No final ele chegou em casa e quebrou, é um valentão. Não. Chega em casa tranquilo, e quando chega em casa, com as pessoas que mais cuidam dele, as pessoas que mais zelam por ele, é ali que todo o ódio dele é derramado sobre aquela pessoa. Caim matou Abel. Depois ele disse para Deus: qual é a minha responsabilidade sobre... Qual é a minha responsabilidade sobre o meu irmão? Nenhuma. Caim, você viu Abel, Caim? O senhor, por um acaso, me colocou como tutor de Abel? Vou perguntar para outro, rapaz. Caim, tem alguma coisa. O sangue de Abel, dois sangues no Antigo Testamento soam no céu: o de Abel e o do sacerdote Zacarias. O sangue de Abel tem alguma coisa aqui. O que você fez com ele? Duas coisas, ou muito mais coisas, vão deflagrar contra nós, contra o nosso ímpeto indomável: as maldades que nós fizemos contra as pessoas. Quando a fúria daquele rei, do rei Assuero,
Contra sua bela rainha se tornou-se uma atitude ignorante, imatura e completamente desapropriada. O rei então perdeu as estribeiras. Se o rei estivesse sóbrio, se ele estivesse sóbrio, ele jamais iria pegar a esposa dele e colocar como um espetáculo para bêbados verem. Jamais. Teve um homem na Bíblia, um dos homens mais importantes que pisou sobre a terra. Ele encerrou o processo, o período profético. João, primo biológico de Jesus. João estava falando dos pecados do rei. E um dia, o rei, no dia do seu nascimento, da sua festa de aniversário, uma das jovens dançou para ele, e ele, bêbado, se engraçou com aquela jovem, falou: minha filha, você é linda demais, o que você pedir eu lhe dou. A mulher, a jovem, né, correu na mãe e falou: mãe, o rei falou que o que eu pedi ele dá. A mulher aqui, que era cunhada dele, mas tinha um caso com ele, falou: pede a cabeça de João. Ela chegou no rei e falou: me dê a cabeça de João numa bandeja. Um dos homens mais importantes, Jesus testemunhou sobre ele, foi entregue numa bandeja no momento de ira e descontrole de um homem. Provérbios 12, 16. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Diga comigo: ignora o insulto. Provérbios 14, 29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente a sua falta de juízo. Provérbios 17, 28. Até mesmo o tolo passará por sábio se conservar a sua boca fechada. Mas não. Eu estou com tanta ira que eu vou explodir. Exploda por dentro. Eu já contei até 10, conte outra vez. Conte outra vez. Exploda por dentro. Mas a pessoa é tola. Mas se ele mantiver a boca dele fechada, ele vai parecer uma pessoa sábia. E se ele dominar a sua língua, parecerá que tem grande inteligência. Provérbios 29, 10. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio reprime e acalma a sua alma. O insensato, presta atenção, estou falando sobre a índole. O insensato, olha para essa jovem aqui, meu Deus, que mulher bonita, meu pai, meu Senhor da glória. Gente, paciência, essa mulher bonita para o meu filho, para mim não. Já passei meu tempo. O insensato, ele expande todas as suas paixões. Eu conheci um homem esses dias lá na beira-mar, ele brincando com uma criancinha de colo, igual o Azaf, ele estava brincando comigo. Eu pensava que era o netinho dele, ele tem mais de 60 anos de idade, o netinho dele. Ah, tudo bem, e quem é esse bebê? É meu filho. Seu filho? E quem é a mãe do bebê? É aquela garota, uma garota. Porque vive pelas paixões, não tem controle das suas paixões, não amadureceu biologicamente, não amadureceu mentalmente. Mas o sábio, o sábio, usando a Gabi porque eu gosto muito dela aqui, mas o sábio, ei, quer ir, para que isso? Não, ela é bonita para ele, para aquele. Ela é boa para esses meninos solteiros. O sábio reprime e acalma a sua alma. Você entende, filha? Então, nós enquanto pessoas que precisamos controlar a nossa índole, eu preciso dizer maduramente: não, isso não é para mim, isso é para outra situação, mas isso tem que ser feito de maneira clara e consciente. Muito clara e consciente. É claro que se você for perceber, existe algum tipo de ira que precisa ser revelado. Por exemplo, Romanos 12, 9 diz o seguinte, Romanos 12, 9.
O amor seja sem qualquer fingimento. Odiar sem o mal e apegar-vos ao bem. Então, não quero, não é para mim, muito obrigado, tá certo? Até mesmo Cristo manifestou a sua ira contra o pecado, vendo naquela cena que ele chegou lá no... Tá certo? E Jesus, ele equiparou a raiva, por exemplo, ao homicídio. Mateus 5:21 diz claramente, olha, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser do seu irmão, essa palavra raca, ela é raca, é como se fosse assim, abestado. Eu falo, tolo, ou babaca, ou idiota, ou qualquer palavra assim. A mesma coisa. Será levado ao tribunal. Qualquer que chamar o seu irmão aqui de idiota, cuidado, senão você vai queimar no inferno. Tem que... Ele é muito... Vai queimar no fogo do inferno. Assim sendo, quando você trouxer a sua oferta e lembrar que tem algo contra seu irmão, você deixa ali mesmo diante do altar da sua oferta, vai primeiro se reconciliar com ele, o teu irmão, e depois volta e apresenta a oferta. Entre em acordo direto, entre em acordo rápido com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que aconteça de o adversário te entregar ao juiz, o juiz te entregar ao carcereiro e te jogar na cadeia. Com toda certeza eu afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O apóstolo Paulo, no outro momento, também falando sobre a ira, diz o seguinte, olha, 1 Timóteo 2,8, portanto, determino, 1 Timóteo 2,8, existem algumas palavras na Bíblia que são assim, eu sugiro que você faça isso, eu peço que você faça isso, eu aconselho que você faça isso. Outras são o seguinte, portanto, determino. Está determinado, uma determinação, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, diga comigo, sem iras e sem discussões. Então, por vezes, nós chamamos de indignação justa. O que nós chamamos de indignação justa é, na verdade, apenas a nossa índole perversa disfarçada de trajes religiosos. Eu estou em... Controla a sua índole. Segundo, uma coisa assim que você tem que aprender, de verdade, tem que aprender a controlar a sua ira. Caim não soube controlar ela. Segundo, Gênesis 9:20. Presta atenção, Gênesis 9:20. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu o vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Versículo 25. Então, esbravejou Noé, maldito seja Canaã, escravo de escravos serás para seus irmãos. A segunda índole que eu preciso aprender a controlar, que fala de uma insolência, é a índole perversa. A primeira, da ira, a índole perversa. Olha só a cena. Olha só a cena. Vem cá, faz favor, filho. Olha só a cena. A mesma imagem. Descobri algo dessa linda cantora aqui. Isso. Descobri algo dela. Cena número 1. Opção número 1 de quem está controlando sua índole. Vou chegar nela e vou ajudar. Opção número 2 de quem é descontrolado. Vou chegar nele e vou falar. Olha, ela fez, eu vi, ela. Cã viu seu pai e era algo deplorável, e é até hoje. Ele viu a nudez do seu pai. Sabe o que ele fez?
ele não tomou uma ação corretiva. Eu imagino a cena. Pela ira de Noé, você imagina a cena. Ele não chegou dos seus irmãos e falou assim: olha, eu vi o papai ali, eu não sei o que eu faço, eu vi. A cena é mais ou menos o seguinte. Aquele papai nosso está ficando doido, ele está bêbado, está pelado, velho, largado no meio da... A cena mostra que Noé ficou bravo, não é porque simplesmente viu, mas da forma como foi falado. Noé amaldiçoou Cã. Cã tinha uma índole perversa. Quando nós temos uma índole perversa, a insolência se evidencia facilmente em todas as nossas atitudes. O que é insolência, pastor? Insolente é aquela pessoa que se comporta com impertinência, arrogância, irreverência e ou orgulho. É aquele que diz respeito ao outro através dos seus atos ou palavras. Ele é descontrolado, ele é chato de conviver. Uma índole perversa nos faz desconsiderar tudo que o Senhor está fazendo. Qual era o plano de Deus para Noé? Olha aí. Tudo que Deus está fazendo, ele vai desconstrói. Nós assumimos uma postura de dividir do corpo de Cristo. Somos contrários a tudo que a liderança planeja fazer para o bem do povo. Somos o quê? Somos petulantes. Queremos sempre falar e carregamos um orgulho embutido em cada uma das nossas atitudes. Eu já convivi com pessoas assim. Uma índole perversa. Você tenta ajudar, você percebe, tenta ajudar, mas a índole da pessoa é tão perversa que se ela não se convencer da sua perversidade, você não muda. Presta atenção numa cena, por exemplo. Os irmãos de José tinham vendido ele como escravos lá para o Egito. Passado um tempo depois, José se encontra com os irmãos dele. Gênesis 45, 22. Quando José se encontrou com seus irmãos, olha, presta atenção na cena. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas. Mas a Benjamim era irmão dele de José, por pai e por mãe, filho de Raquel. Mas a Benjamim, um ganhou uma. Mas a Benjamim, ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa de gala. Os outros nem prata ganharam. Roupa de gala. A seu pai, ele enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentos carregados de cereais, pão, víveres para toda a viagem do seu pai. Depois despediu seus irmãos que não partiram antes que ele lhes desse essa advertência. Qual foi a advertência que José fez questão de falar aos seus irmãos? Advertência, olha: não contendais uns com os outros pelo caminho. Não façam intriga uns com os outros pelo caminho. Qual é a cena em si? José tinha chegado, tinha perdoado seus irmãos, certo? Tinha perdoado seus irmãos. No primeiro encontro de José com Rubem, Gênesis 42, 21, teve uma cena que Rubem falou que foi o seguinte, olha, 46, 21, 42, 21 e 22. Antes, porém, comentaram uns com os outros: na verdade, somos culpados, estamos sofrendo por quanto que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando ele suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo, nós não nos importamos. Portanto, eis chegou a nossa hora de padecermos por angústia, passarmos por angústia. E Rubem acrescentou: não vos recomendei para que não cometerdes tamanha falta ao menino,
mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta de seu sangue. O que Rubem fez quando Rubem se encontrou com José, com seus irmãos ali, que viu que José estava vivo? Falou: olha, eu não disse, eu avisei para vocês, eu falei para vocês, vocês são culpados desse negócio, eu avisei para vocês que não era para ter feito isso, vocês fizeram. Passado pouco tempo depois, quando José despede dele, falou: olha, não contendais uns com os outros pelo caminho, vão em paz, não sejam insolentes, vão em paz. Quando nós temos uma insolência dentro de nós não compreendemos que Deus perdoou. Sempre acusamos alguém pelo que ele fez, sempre apontamos os erros de alguém, sempre fazemos questão de dizer os pontos fracos que alguém passa. Fazemos questão de nos aproximar. Gente, isso é maligno. De nos aproximar de alguém para descobrir qual é a falha dele, qual é o ponto dele. E a recomendação de José para os seus irmãos é mesmo para nós: não contendais sobre isso no caminho. Não falem mais. Não digam que viu o papai pelado. Não digo que viu o meu irmão assim. Não comentem que vocês viram. Não comentem, não é por aí. Quem pratica isso está causando divisão no corpo. Uma índole perversa é difícil de controlar, porque uma índole perversa, ele não se apresenta constantemente. Uma pessoa não é perversa 24 horas. Ele amanhece o dia fazendo perversidade. Não. Nós fazemos trabalhos em comunidades bem carentes. E lá na comunidade bem carente, bem difícil, eu convivo com quem trafica, com quem faz coisa errada, com quem mata. E aquela pessoa lá naquele habitat natural dele, quando a gente está servindo os filhinhos dele, a comunidade ali, eles me tratam bem. Não me apontam arma para mim. Não. Só que a índole dele é perversa. Se encontrar qualquer pessoa em outro lugar, ele é capaz de matar por causa do relógio, do celular, por causa de qualquer bobagem. É perversa. A perversidade é ruim de você ajudar a pessoa, porque a pessoa não é perversa direto, ela tem picos de perversidade. Quando a insolência se aplica com mais veemência no seu coração, e ali naquela perversidade, quando vê que não, ele faz uma bobagem, porque ele é perverso. As garras do perverso são sempre ocultas, iguais a garras de um felino. Só mostra quando vai fazer alguma coisa errada. Terceiro tipo de índole que nós precisamos controlar. 2 Timóteo 4:10. Portanto, Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. A terceira índole que eu preciso controlar é uma índole geniosa, que é fala de uma pessoa antipática. Demas. Por que Demas? Por que Demas? 2 Timóteo 4:10, filha. 2 Timóteo 4:10. Por que Demas abandonou Paulo? Gente, imaginemos nós a cena. Paulo, ele era uma das pessoas mais inteligentes que existia naquela época. Se eu me encontrasse com Paulo, eu faria igual Timóteo. Eu grudaria em Paulo. Timóteo ajudou Paulo a escrever cartas. Timóteo transportava as cartas de Paulo. Por que Demas se afastou de Paulo? Pensando bem, Paulo. Pensando bem, eu acho que você deve ir para cá. Você quer ir para onde? Para cá? Você vai para lá. Você quer ir para cá? Não, então faz o seguinte. Só dá certo comigo se você vier para cá. Por que Demas se afastou de Paulo? Foi porque Demas porque Demas queria controlar Paulo. Os interesses de Paulo eram uns e os de Demas eram outro. O que fala claramente?
havendo amado mais o mundo secular, me abandonou. Por que abandonou? Porque os interesses eram outros. Não era aprender sobre a Torá, não era aprender sobre a salvação, não era aprender sobre o reino de Deus, não era crescer, não era implantar a igreja, não era ser um pastor, não era... Eu tenho outros interesses. O mundo me interessa mais do que a convivência contigo. Então uma pessoa, obrigado filho, uma pessoa assim, que não controla a sua índole, geniosa, e se lidar com alguém genioso é complicado, porque tem como ser assim, mas pode ser de outra maneira? Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Tem que ser como... Não, tudo bem, eu vou fazer como você quer. Não, mas tem que ser como minha forma se eu estiver na frente. Não, tudo bem, assuma. Mas se der errado, não dá errado porque você está culpado. Gente, uma pessoa geniosa é difícil de conviver. Tente conviver com uma esposa geniosa, um esposo genioso, um chefe genioso, um funcionário genioso, qualquer que seja a relação. Se a pessoa tem uma índole geniosa, é complicado de você lidar com ela. Quer seguir no trabalho, quer seguir na igreja, quer seguir... Não dá, por quê? Porque ele é, aí a palavra-chave, porque ele é antipático. Quando o antipático é aquela pessoa que inspira antipatia ou aversão. Ele é discordante, ele é desarmonioso, ele é incompatível com aquilo que você quer fazer, ele tem aversão às coisas, ele gosta de ser desagradável, ele gosta de ser chato, ele... Já pensou se eu fosse esposo de uma esposa geniosa? Convido vocês para almoçar lá em casa. Falar lá em casa, Adriano nunca mais foi, né, Adriano? Tá devendo. Convido você para... Também não convidei para churrasco, né? Convido você para o churrasco lá em casa. Chego lá, a mulher está com a cara para um lado. Não é você não, eu sei disso. Geniosa, esposa é chata, assim, meu Deus do céu, você faz tudo para agradar, mas tem que ser... Aí tudo bem, homem bagunça mesmo, acabou-se. Tá vendo? Aí a mulher chega lá, gente, que coisa chata, meu Deus do céu, geniosa, antipática. Então Demas tinha uma índole diferente, porque ele era genioso, ele tinha outros intentos. Tem pessoas que são tão antipáticas que se opõem ao trabalho e mesmo sabendo que farão falta, elas fazem questão de dizer o seguinte: eu vou sair da igreja. Pastor, Deus me falou que eu vou sair dessa igreja. Faço não, porque Deus me falou para cuidar de você. Não, mas Deus... Esses dias uma pessoa me procurou. Ele me ligava muito. Eu já vi o horário, amor, eu já vi, depois eu paro. Ele me ligava muito, e um dia ele me ligou e falou: pastor, o senhor está onde? Quero falar com o senhor. É urgente, quero falar com o senhor. Devia ser algo muito urgente mesmo. Aí, ele me encontrou lá em frente de casa. Eu saí do meu carro e entrei no carro dele. Falei: pastor, eu tomei a decisão, vou sair da igreja. Eu falei: não faça essa bobagem não. Você tem filhos, criança, acabou de nascer. Dentro de um milagre. Ele tinha tido um problema conjugal sério. E um dia ele poderia sair, é lógico, mas naquele momento não era o momento. Não faço isso não. Eu não tenho dinheiro para lhe dar, eu não tenho uma família para lhe dar como exemplo. Não faço não. Não, já saí, já fui numa igreja tal, já gostei. Não faço não, você vai fazer... Na época, eu me humilhei. Falei: rapaz... Para pagar as despesas da igreja, o seu dízimo contribui para pagar. Se você sair, você sabe que vai fazer falta. Não, eu sei que vai fazer falta mesmo e vou sair. Quero ver você sofrendo. Beleza, decisão tomada, você libera, lógico. Hebreus 13:17. Hebreus 13:17 diz o seguinte: sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministre com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para vós. Tem pessoas que só ficam felizes, são tão antipáticas,
que só ficam felizes, eu só ajudo quando você vê, eu tô morrendo. Tá morrendo, miserável, agora eu sou importante, agora eu sou bom. Aí o líder faz a obra sofrendo. Quem ganha com isso? Ninguém. Só o capeta mesmo que ganha. Ninguém. Tem gente que fica ali assim. Outro exemplo para a gente orar. Penina, ela era uma pessoa que instigava muito Ana. E nós lemos isso aí na... Ana, o nome Ana significa mulher cheia de graça, mulher graciosa. E Ana demonstrava essa graça dela em diversas situações. Mas Penina, Ana olhava para Penina e parecia injusto, com mulher de uma índole tão má, tão antipática, de uma índole tão geniosa, tivesse uma porção de filhos e Ana não tivesse. Mas o que Ana fez? Foi orar diante de Deus, e Deus visitou Ana, mudou a situação dela completamente. Pessoas de índole geniosa não são tratáveis porque elas carregam ressentimentos. Quando os ressentimentos assumem com todo o nosso caráter, nos tornamos vingativos, abandonamos o chamado, e em tudo nos fazemos de vítimas, por entendermos que sempre temos a razão. Vamos ficar em pé agora. Agora vamos orar de verdade. Nós precisamos aprender a controlar nossa índole. Para a índole da ira. Como é que eu faço para controlar a índole da ira? Deus, ele dá um problema e na sequência dá a solução. Como é que eu faço para controlar a índole da ira? Para converter ela? Gênesis 4:6. Gênesis 4:6. Aquela pessoa que é temperamental, que é complicada. Gênesis 4:6. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Bate assim no seu peitinho e fala: cabe a mim vencer o pecado. Deus não vai lhe dar uma fórmula mágica para você beber hoje à noite, ser daqui manso como... Não, cabe a você dominar. No mesmo momento que Caim matou Abel, Deus falou: por que você está irado? Antes, um pouco antes. Por que você está irado? O pecado, ele está à espreita na porta, procurando te pegar. Mas se você deixar a brecha, ele vai entrar. Se você permitir, ele vai entrar. Cabe a você, e dominar não é manietar, segurar. Fechar a porta, fechar a boca, fechar uma situação que esteja em fragilidades. Cabe a você fechar. Como é que você domina então uma ira de uma pessoa insolente, como Cã? Gênesis 9:23, na sequência, sempre Deus dá um problema e Deus dá uma solução. 9:23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Que faz? Mas eu vi... Cadê a Gabi? Vem cá, bebê, vem. Mas eu vi a falha dela. Eu vi o erro dela. Qual é a cura que você dá para isso? Qual é a cura que você dá para uma pessoa insolente? Qual a cura que você dá para uma índole perversa? Tem um pano? Tem um pano? Tem um pano? Pode ser um pano? É pequeno, pode ser? Pegaram um pano. Senta, só para ficar melhor. De costas, sem ver, cobriram o pai. Segura, papai. Cobriram o pai. Depois que o pai estava coberto, sem ver, eles então trataram do pai.
Não se exponha, não tome partido, não. Viu algo errado? De costa. Não queira saber se alguém vai de costa. Dê uma solução. Chegue. Qual o problema? Pode ser uma falha de caráter, não exponha. Pode ser um problema de não exponha. De costa. Ao invés de descobrir, cubra alguém. Ao invés de apontar, estenda a mão para levantar. Deus mostra o problema. Obrigado, filha. Deus mostra o problema, ao mesmo tempo mostra a solução. Como é que você trata uma índole geniosa, como foi Demas, que era antipático? 1 Timóteo 4:11, 4:1. Como é que se trata? No mesmo, 2 Timóteo 4:1. No mesmo texto, o apóstolo Paulo mostra o problema e também dá a solução. Ele fala, eu te encorajo solenemente. Vem cá, Normando. Por favor. Vem cá, Demas. Demas, ele amou o presente século. Ele era genioso. Tudo que eu procurei fazer com Demas, ele não queria. Demas amou, Demas foi. No mesmo texto, na mesma carta, o apóstolo Paulo fala para ele: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Eu te encorajo. Prega a palavra. Insiste, a tempo e a fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraje com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Tu, no entanto, diga comigo, ser equilibrado. Diga, seja equilibrado. Diga, seja equilibrado. Suporta os sofrimentos. Faz a obra de um evangelista. E cumpre o teu ministério. Seja equilibrado. O equilíbrio fala de uma postura corporal, mas fala também de um equilíbrio mental, independentemente da luta. Seja equilibrado, essa luta vai passar, o problema vai passar, a dor vai passar, tudo vai passar. Seja equilibrado, não vá para o mundo, não abandone, segure. Seja equilibrado, seja firme em tudo. O que é suportar o sofrimento? O que é suportar o sofrimento? Sente aqui. Pode levantar os pezinhos. Essa cadeira está te suportando. Suportando todo o peso. Suporta os sofrimentos. Suporta. Venham de onde vier, suporta o sofrimento. E acima de tudo, meu filho, Paulo falando para Timóteo, faz a obra de um evangelista. Vira para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele, faz a obra de um evangelista. Diga, faz a obra de um evangelista. Diga, faz a obra de um evangelista. Faz a obra de um evangelista. Diga, faz a obra de um evangelista. Outra vez, diga, faz a obra de um evangelista. Agora com veemência, diga, vira para a pessoa e diga, e cumpra o teu ministério. Pergunte para ela qual é o ministério dela. Pergunte qual é o ministério dela. Pode perguntar. Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Servir? Servir. Então sirva. Cumpre o teu ministério. Qual é o seu ministério? Hã? Então sirva. Qual é o seu ministério? Então sirva. Qual é o seu ministério? Então sirva. Qual é o seu ministério? Não, qual é o seu ministério?
Hã? Coloca o texto lá, por favor, lá atrás. Coloca o texto. O ministério entenda que já vou orar, encerrando. O ministério da Letícia. Coloca o texto lá, por favor, o texto. O ministério da Letícia é ser uma evangelista. Diga para ela, evangeliza. Diga, evangeliza. Muda o texto, por favor, quem tá na mídia. Coloca o texto anterior. Diga, evangeliza. Diga, evangeliza. Quem é evangelista aqui na igreja? Pode vir para frente. Pode vir para frente. Pode vir para frente. Qual é o seu ministério? Servir? Qual é o seu ministério? Então evangeliza. Qual é o seu ministério? Cuidar da entrada da igreja. Chega cedo e cuida. Não chega atrasado, não. Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Esse aqui nasceu para morar no céu. Qual é o seu ministério? De criança, então cuide das crianças. Chegue cedo e cuide das crianças. Chegue 5h30 para cuidar das crianças. E chegue na frente da igreja cuidando das crianças. Dê nome a cada criança, dê uniforme para as crianças. Cuide com excelência. Como se estivesse cuidando da próxima igreja. Qual é o seu ministério, irmã Nil? Então cuide com excelência das crianças. Qual é o seu ministério, meu pastor, meu líder? Então sirva com excelência. Qual é o seu ministério? Então evangelize. Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério de mídia? Faça com excelência. Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Qual é o seu... Então evangelize. Vai para frente, vai para frente. Qual é o seu... Vai evangelista, vamos para frente. Vamos para frente. Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? De mestre. Dê as melhores aulas, invista mais tempo estudando do que ensinando. Leia vários livros, leia livro por semana, leia, devore a Bíblia. Leia a Bíblia 10 vezes por ano, invista tempo. Cumpre a obra de um